Você já se perguntou se é possível prever quanto tempo ainda temos de vida depois dos 70 anos? Pode parecer uma ideia assustadora à primeira vista, mas a ciência moderna tem avançado tanto que hoje já existem indicadores claros, baseados em estudos sérios, que ajudam a entender quanto tempo uma pessoa pode viver após essa idade. E o mais impressionante é que esses sinais não são apenas médicos ou genéticos. Muitos deles estão presentes no dia a dia, no modo como vivemos, como nos movemos, no que sentimos, no que comemos e até no que acreditamos. Agora, imagine por um momento que o seu corpo já esteja emitindo alertas silenciosos e que você só precisa aprender a reconhecê-los para saber exatamente como está a sua rota de longevidade. Essa pergunta é importante demais para ser ignorada. Será que o seu corpo e seus hábitos estão tentando te mostrar quanto tempo de vida você ainda tem? Ou pior, será que alguns sinais já estão te alertando sobre a necessidade de mudar agora para não encurtar ainda mais esse tempo? É claro que ninguém tem uma bola de cristal, mas os cientistas descobriram padrões tão consistentes que é quase como se tivéssemos um mapa do envelhecimento em nossas mãos. E a verdade é que, ao aprender a reconhecer esses sinais, você não só entende melhor sua saúde, como também pode agir imediatamente para melhorar sua expectativa de vida. Esses sinais são ferramentas poderosas para transformar seu destino e, mais ainda, podem ser a diferença entre envelhecer com qualidade ou com limitações. E neste vídeo, vamos revelar os 7 sinais que, segundo a ciência, ajudam a prever quanto tempo você pode viver após os 70 anos. E você vai se surpreender com alguns deles. Em uma pesquisa publicada na revista científica The Lancet, por exemplo, foi descoberto que a velocidade com que uma pessoa caminha após os 70 anos pode ser um forte preditor da expectativa de vida. Não estamos falando de uma corrida de maratona, mas do simples ato de andar pelo corredor de casa, pelo quintal ou até na padaria da esquina. Quanto mais lenta a passada, maiores as chances de que o corpo esteja começando a dar sinais de desgaste interno. Isso não significa que você precisa sair correndo por aí, mas é um alerta claro. O corpo em movimento reflete a saúde do organismo como um todo. Caminhar devagar demais pode indicar perda de massa muscular, problemas cardíacos ou até indícios de doenças neurológicas. Outro sinal cientificamente estudado é a força do aperto de mão. Sim, algo aparentemente tão simples pode dizer mais sobre sua saúde do que muitos exames caros. De acordo com uma análise publicada no British Medical Journal, idosos com aperto de mão mais firme tendem a viver mais do que aqueles com aperto fraco. Por quê? Porque isso está diretamente ligado à saúde muscular, ao funcionamento dos nervos e até à integridade do coração. Quando os músculos perdem força, não é apenas o corpo que está envelhecendo, é o organismo todo, incluindo órgãos vitais. O aperto de mão é uma espécie de espelho do estado interno, e sua perda pode ser um dos primeiros sinais de declínio funcional. E não para por aí. A ciência também descobriu que a saúde mental e emocional tem um papel crucial na longevidade. Em um estudo com mais de 70 mil idosos, aqueles que relataram níveis mais altos de otimismo e propósito de vida viveram em média até 15%, mais do que os que se sentiam perdidos ou pessimistas. Parece espiritual, mas é biológico. O cérebro otimista envia sinais para o corpo que regulam melhor os hormônios, diminuem o estresse e melhoram a imunidade. Ou seja, pensar positivo não é só um conselho de autoajuda. É um mecanismo real de proteção e longevidade. Manter-se ativo mentalmente, engajado com projetos e cercado de pessoas queridas pode ser tão importante quanto uma boa alimentação. Mas você deve estar se perguntando, será que eu apresento algum desses sinais? E, mais ainda, o que posso fazer se já reconheço algum deles no meu dia a dia? Essas perguntas são extremamente válidas. O que muitos não sabem é que boa parte dos sinais são reversíveis ou, pelo menos, controláveis. A velocidade da caminhada pode ser melhorada com simples exercícios de alongamento e fortalecimento. A força do aperto de mão pode ser recuperada com atividades de resistência.
O estado emocional pode ser transformado com apoio psicológico, meditação, novas amizades, leitura e até propósito. A questão central é: o que você está fazendo hoje para viver melhor amanhã? Agora, vamos adicionar um quarto elemento a essa equação: a capacidade respiratória. Em testes de função pulmonar realizados em hospitais, observou-se que idosos com maior capacidade de manter a respiração ou soprar com força tinham, em média, vidas mais longas. Isso porque uma boa função respiratória está ligada ao bom funcionamento cardiovascular e à oxigenação do cérebro e dos músculos. Quando a respiração está comprometida, o corpo inteiro sofre. Respirar fundo, praticar exercícios respiratórios e manter a postura ereta são ações simples que promovem benefícios gigantescos. Você já percebeu como tudo está interligado? Músculos, pulmões, cérebro, sentimentos. Todos esses sistemas se comunicam o tempo todo, e o enfraquecimento de um deles pode desencadear uma reação em cadeia. É como uma orquestra em que cada instrumento precisa estar afinado para que a música seja harmoniosa. Um simples desequilíbrio pode comprometer toda a melodia. E isso nos leva ao quinto sinal: o equilíbrio corporal. Estudos apontam que a dificuldade de manter o equilíbrio em pé com uma perna só durante 10 segundos está ligada a um aumento significativo no risco de morte. Nos anos seguintes, pode parecer bobagem, mas esse teste simples é um dos mais eficazes para prever quedas, fragilidade óssea e deterioração neurológica. O equilíbrio é um reflexo direto da integração entre cérebro, visão, musculatura e articulações. E se você chegou até aqui, parabéns! Poucas pessoas estão dispostas a encarar essa verdade de frente. Porque mais do que curiosidade, isso exige coragem. Coragem para olhar para o próprio corpo, para os próprios hábitos e fazer a pergunta que muda tudo. Eu quero viver mais e melhor. Então, o que estou disposto a fazer a partir de agora? O conhecimento só tem valor quando se transforma em ação. E é isso que queremos te inspirar a fazer com este vídeo. No desfecho deste primeiro bloco, quero te convidar a refletir como você tem tratado o seu corpo. Como você tem se movido, se alimentado, pensado e sentido. Porque a verdade é que viver muito não é só uma questão de sorte ou genética. É, acima de tudo, uma questão de escolhas. E quanto antes você tomar consciência dos sinais, maior será sua chance de transformar o caminho à frente. Você pode sim mudar o rumo da sua saúde a partir de hoje. Mas para isso, precisa continuar com a gente. Porque os próximos sinais vão te surpreender. Então, se você quer descobrir os outros sinais e aprender como usar esse conhecimento a seu favor, aproveite para se inscrever no canal agora. Aqui você encontra conteúdos exclusivos sobre saúde, envelhecimento com qualidade e tudo o que você precisa para viver mais e melhor. Ative o sininho para não perder os próximos episódios, porque o que vem a seguir pode ser o conhecimento mais valioso que você vai receber neste ano. Agora que você já conhece os primeiros sinais reveladores que a ciência identificou como pistas claras sobre a longevidade após os 70 anos, é hora de aprofundarmos ainda mais. Porque talvez o mais surpreendente nesse tema seja perceber que muitos dos sinais que indicam quanto tempo uma pessoa ainda pode viver não estão apenas no corpo, mas também na mente. Isso nos leva a um sexto sinal extremamente importante e frequentemente negligenciado: a capacidade cognitiva preservada. Em um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Harvard, foi identificado que idosos com boas funções cognitivas, memória, atenção, raciocínio, tendem a viver mais do que aqueles que demonstram declínio acelerado, mesmo quando não há demência diagnosticada. E a explicação é fascinante. O cérebro, assim como qualquer outro músculo do corpo, precisa ser exercitado. Pessoas que mantêm o hábito de ler, resolver palavras cruzadas, aprender coisas novas ou socializar com frequência protegem seus neurônios, mantendo o cérebro ativo e resiliente. Você já reparou como alguns idosos parecem estar sempre ligados, cheios de vida, ideias e curiosidade? Isso não é coincidência. Manter-se intelectualmente estimulado,
Ativa áreas cerebrais fundamentais para a tomada de decisões, regulação emocional e até para o controle de doenças degenerativas. Não se trata de fazer cálculos complicados ou se tornar um gênio da informática. Trata-se de manter a mente viva, receptiva, criativa. Quando você desafia sua mente, você envia uma mensagem poderosa ao seu corpo. Eu ainda estou aqui, presente, interessado na vida. E essa disposição se transforma em energia vital, que o organismo interpreta como sinal de que vale a pena continuar funcionando bem. Mas há outro fator que pode parecer invisível, porém é um dos mais influentes: a qualidade das conexões sociais. Em um dos maiores estudos já feitos sobre longevidade, e o estudo de desenvolvimento adulto de Harvard, que acompanhou pessoas por mais de 80 anos, os cientistas chegaram a uma conclusão clara: relacionamentos saudáveis são o fator número 1 para uma vida longa e feliz, mais do que dieta, exercício ou genética. Pessoas que mantêm laços afetivos fortes, amizades sinceras e vínculos familiares saudáveis têm menos doenças, dormem melhor, sofrem menos com depressão e vivem por mais tempo. A ciência chama isso de suporte social positivo. E não é necessário estar rodeado de gente o tempo todo. Basta sentir-se verdadeiramente conectado a alguém. A ausência de vínculos significativos, por outro lado, é um dos maiores venenos silenciosos da velhice. A solidão crônica ativa no cérebro os mesmos circuitos do medo físico. Isso eleva os níveis de cortisol, prejudica o sistema imunológico e acelera o envelhecimento celular. É como viver em alerta constante, esperando que algo ruim aconteça. Por isso, cultivar boas relações é, sim, um hábito de saúde. Um abraço sincero, uma conversa demorada, um almoço em família, tudo isso alimenta não só a alma, mas também o corpo. O isolamento, infelizmente, é comum entre idosos e pode ser um sinal claro de que a qualidade de vida e o tempo de vida estão diminuindo. Talvez agora você esteja pensando: mas e quem não tem família por perto? Quem já perdeu muitos amigos? Essa é uma realidade triste, mas não definitiva. A boa notícia é que novos laços podem ser criados em qualquer idade. Existem grupos de caminhada, encontros em centros comunitários, aulas de artesanato, grupos de leitura, até mesmo um simples bom dia constante ao vizinho pode se transformar em amizade com o tempo. A longevidade emocional passa pela capacidade de se abrir para novas conexões. E falando em emoção, vamos entrar agora no 7º sinal, e talvez o mais ignorado de todos, que pode prever quanto tempo uma pessoa viverá após os 70 anos: o senso de propósito. Sim, ter um motivo claro para levantar da cama todos os dias pode literalmente prolongar sua vida. Um estudo japonês analisou milhares de idosos que ultrapassaram os 90 anos e detectou que os que tinham um forte senso de propósito, seja cuidar de um jardim, ensinar os netos, fazer trabalho voluntário ou mesmo manter uma rotina diária com objetivos simples, viviam mais e com mais saúde. O cérebro precisa entender que a vida ainda tem um porquê. Sem isso, ele começa a desligar, literalmente. O mais curioso é que o propósito não precisa ser grandioso. Ele só precisa fazer sentido para você. Um senhor de 85 anos contou que o fazia se sentir vivo era preparar todos os dias o café da manhã para sua esposa. Outro, de 93 anos, disse que sua razão de viver era alimentar os pássaros da praça. Propósitos simples, mas profundamente humanos. E essa força interior move montanhas dentro do organismo. É como um combustível secreto, que energiza cada célula do corpo com uma ordem clara: continue funcionando, porque ainda há o que viver. Agora imagine o poder de combinar todos esses sinais em uma única vida. A pessoa que caminha bem, que tem força nas mãos, que respira com qualidade, que se equilibra com facilidade, que pensa com clareza, que ama e é amada e que vive com um propósito claro. Essa pessoa, segundo os estudos, tem chances reais de viver não apenas mais tempo, mas com mais qualidade, autonomia e alegria. E a melhor parte é que tudo isso pode ser cultivado.
Mesmo que hoje você esteja enfrentando dificuldades em um ou mais desses sinais, ainda é possível agir. O corpo humano é incrivelmente adaptável. A ciência comprova que nunca é tarde para fortalecer a musculatura, treinar o equilíbrio, estimular o cérebro ou renovar relações. E neste momento do vídeo, a grande pergunta que fica no ar é: quais desses 7 sinais você já reconheceu em si mesmo ou em alguém próximo? Porque o verdadeiro impacto dessas informações só acontece quando elas se transformam em ação. Identificar o sinal é o primeiro passo. O segundo é decidir o que fazer com esse conhecimento. E o terceiro, talvez o mais importante, é manter-se em movimento, físico, mental e emocional. Você percebe como tudo está conectado? Não há um segredo único da longevidade. Existe sim um conjunto de escolhas, hábitos e atitudes que, quando somados, desenham um caminho mais longo e mais leve. E é exatamente isso que queremos inspirar você a construir. Não importa se você tem 70, 75, 80 ou mais. Enquanto houver vida, há tempo. E enquanto houver tempo, há oportunidade de reescrever sua própria história. Você já parou para pensar que, às vezes, a vida está tentando nos enviar sinais silenciosos sobre o futuro do nosso corpo? Pequenos detalhes que, se ignorados, podem representar uma mudança drástica na qualidade e no tempo da nossa existência. Pois é exatamente isso que está por trás de muitos dos sinais de longevidade. Eles não são gritos, são sussurros. E o problema é que a maioria das pessoas não foi ensinada a ouvir esses sussurros. O que vamos explorar agora são justamente os sinais que se manifestam de forma mais subjetiva, menos visível, mas ainda assim extremamente poderosos para prever o tempo de vida após os 70 anos. O primeiro deles, o sono. Você sabia que a maneira como uma pessoa idosa dorme pode revelar muito sobre sua expectativa de vida? Estudos da National Sleep Foundation apontam que idosos que dormem bem, entre 6 e 8 horas por noite, com sono profundo e restaurador, têm menor risco de mortalidade precoce. Isso porque o sono é o momento em que o corpo realiza suas funções mais importantes, de reparo celular, equilíbrio hormonal e consolidação da memória. Um sono fragmentado ou insuficiente está associado ao aumento de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidade e até Alzheimer. Mas o mais intrigante é que muitas pessoas idosas se acostumam com a má qualidade do sono e nem percebem o impacto que isso está tendo em sua saúde a longo prazo. Agora pense nisso. Quantas noites você acorda mais cansado do que foi dormir? Quantas vezes sente que não descansou de verdade? Esse tipo de sensação frequente pode estar dizendo muito mais do que imaginamos. E a pergunta que não quer calar é: será que existe algo que ainda dá tempo de ser feito para melhorar o sono na terceira idade? A resposta é sim. Práticas simples como manter horários regulares para dormir e acordar, evitar tê-las antes de dormir, ter um quarto escuro e silencioso e até fazer caminhadas pela manhã podem mudar completamente a qualidade do sono e, com isso, mudar sua longevidade. Mas o sono não é o único sinal invisível que devemos observar. Outro indicativo fortíssimo está nas emoções. Sim, os sentimentos. A ciência está cada vez mais certa de que pessoas que cultivam emoções positivas vivem mais. Não se trata de ignorar os problemas ou fingir estar feliz o tempo todo. Trata-se de cultivar intencionalmente sentimentos como gratidão, esperança, perdão e alegria, mesmo que em pequenas doses diárias. Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que idosos otimistas têm até 15% a mais de expectativa de vida em relação aos pessimistas. Isso porque emoções positivas reduzem o estresse crônico, fortalecem o sistema imunológico e melhoram a função cardiovascular. Talvez você conheça alguém que, mesmo enfrentando desafios enormes, consegue sorrir, ver o lado bom da vida, manter a leveza no olhar. Esse tipo de pessoa costuma viver mais e melhor. É como se o organismo dessas pessoas soubesse que o esforço vale a pena. O coração bate mais suave. A mente descansa mais fácil. O corpo responde com mais força.
E tudo isso começa com um sentimento. Parece exagero? Não é. A ciência chama isso de psiconeuroimunologia, o estudo de como os pensamentos e emoções influenciam diretamente o funcionamento do sistema imunológico. E aí vem a parte mais poderosa: emoções são treináveis. Sim, você pode, aos poucos, desenvolver o hábito de pensar melhor, sentir melhor e reagir de forma mais leve. Técnicas como a meditação, a escrita de gratidão, o voluntariado e até a contemplação da natureza têm se mostrado eficientes nesse processo. E isso nos leva ao próximo ponto, a espiritualidade. Aqui não estamos falando necessariamente de religião, mas da capacidade de se conectar com algo maior, seja Deus, a natureza, o universo, ou mesmo uma filosofia de vida. A espiritualidade é outro fator que está presente em praticamente todas as populações centenárias do mundo. Na famosa Zona Azul de Okinawa, no Japão, idosos relatam que um dos segredos para viver, mas é o chamado Ikigai, uma razão espiritual para viver. Em outras partes do mundo, como em Loma Linda, nos Estados Unidos, comunidades religiosas que mantêm rituais de fé e práticas espirituais também apresentam longevidade acima da média. Coincidência? Os cientistas acreditam que não. Ter fé em algo ou em alguém fortalece a resiliência emocional, oferece conforto em momentos difíceis, reduz o estresse e amplia a sensação de propósito. Tudo isso junto forma um poderoso escudo contra o envelhecimento precoce. Então pare agora e reflita. Qual é a sua conexão com o que é sagrado para você? Como anda a sua relação com o tempo, com a natureza, com o mistério da vida? Muitas vezes, cultivar a espiritualidade pode ser tão simples quanto acender uma vela, fazer uma oração, caminhar no meio do verde ou silenciar por alguns minutos para ouvir a si mesmo. Esse tipo de prática é profundamente restauradora. E também é um dos sinais silenciosos de quem provavelmente viverá mais após os 70 anos. Mas não é só isso. Além de sono, emoções e espiritualidade, o corpo físico também envia sinais claros sobre nossa longevidade. Um deles é a capacidade funcional, ou seja, a habilidade de realizar tarefas diárias, sem ajuda. Caminhar, levantar de uma cadeira, subir escadas, carregar compras. Esses movimentos simples revelam muito sobre a saúde muscular e articular, que são essenciais para a independência do idoso. Um estudo publicado no Journal of Gerontology mostrou que idosos com melhor desempenho funcional têm uma taxa de mortalidade significativamente menor nos anos seguintes. Isso porque a mobilidade está diretamente ligada à saúde cardiovascular, ao equilíbrio e à prevenção de quedas, que, como sabemos, são uma das maiores causas de morte nessa faixa etária. Outro sinal importante está relacionado à nutrição. Manter um peso saudável e uma alimentação balanceada pode ser um divisor de águas para a longevidade. A perda acentuada de peso, muitas vezes silenciosa, pode ser um sinal de alerta para doenças crônicas ou até câncer. Por outro lado, a obesidade traz seu próprio conjunto de riscos, aumentando as chances de diabetes, hipertensão e problemas cardíacos. Por isso, observar o próprio corpo, identificar mudanças no apetite e no peso e buscar acompanhamento médico regular são atitudes que podem impactar diretamente o tempo que uma pessoa viverá após os 70 anos. Além disso, a saúde mental tem ganhado cada vez mais destaque como um dos preditores da longevidade. A depressão e a ansiedade não são apenas sofrimento emocional, mas também fatores que podem acelerar o envelhecimento e aumentar o risco de mortalidade. A solidão, infelizmente, é um mal silencioso que afeta muitos idosos e prejudica não só a mente, mas também o corpo. Manter vínculos sociais, participar de grupos, cultivar amizades e estar conectado com outras pessoas são estratégias que têm mostrado resultados incríveis na promoção de uma vida mais longa e saudável. E por último, mas não menos importante, está a atenção à prevenção e ao tratamento das doenças crônicas. A hipertensão, o diabetes,
As doenças cardíacas e outras condições comuns na terceira idade precisam ser gerenciadas com cuidado e disciplina. A adesão ao tratamento é a realização de exames periódicos e o controle dos fatores de risco são atitudes que comprovadamente prolongam a vida e melhoram a qualidade dela. Portanto, reconhecer esses sinais, cuidar do corpo, da mente e do espírito e agir de forma preventiva são as chaves para transformar o tempo após os 70 anos em uma fase plena e cheia de significado. Chegando ao final deste bloco, é impossível não se emocionar com a força que existe dentro de cada ser humano idoso. Muitos carregam cicatrizes profundas, dores físicas, perdas, memórias difíceis. E mesmo assim, continuam, caminham, sorriem, se doam, aprendem. A velhice pode ser, sim, o auge da humanidade. E é por isso que cada informação como essa importa tanto. Porque quando você entende que sua mente, seu coração e seu espírito ainda têm voz, você escolhe viver com mais dignidade. E isso transforma tudo. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que também merece viver mais e melhor. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative o sininho para não perder o próximo bloco, onde vamos aprofundar ainda mais esses sinais e mostrar estratégias práticas para transformar conhecimento em longevidade real. Porque você merece saber. E mais do que isso, você merece viver muito e bem. Um dos aspectos que mais chamam a atenção nas pesquisas atuais sobre longevidade é a influência do sistema imunológico no tempo de vida dos idosos. Conforme envelhecemos, nosso sistema imunológico naturalmente enfraquece, um processo chamado imunossenescência que torna o corpo mais vulnerável a infecções, doenças crônicas e até câncer. Porém, o que poucos sabem é que existem sinais claros que indicam o quão bem ou mal o sistema imunológico está funcionando. E esses sinais podem predizer a longevidade. Por exemplo, a presença frequente de infecções simples, como resfriados, infecções urinárias ou mesmo herpes zoster, pode ser um sinal de alerta. Se o corpo demora a se recuperar, ou se essas infecções se tornam recorrentes, isso pode indicar que o sistema imunológico está fragilizado. Por outro lado, idosos que mantêm uma boa resposta imunológica raramente adoecem e, quando isso acontece, recuperam-se rapidamente, tendem a viver mais e com mais qualidade. Isso porque um sistema imunológico ativo é fundamental para controlar inflamações crônicas que são responsáveis pelo agravamento de muitas doenças ligadas ao envelhecimento. Essas inflamações silenciosas estão relacionadas ao surgimento de problemas cardíacos, diabetes, Alzheimer e vários tipos de câncer. Assim, a eficiência do sistema imunológico não só protege contra doenças agudas, mas também é um fator decisivo para a qualidade de vida a longo prazo. Mas como manter esse sistema imunológico forte? A ciência aponta que uma alimentação rica em antioxidantes, vitaminas como a C e D e minerais como zinco e selênio, somada à prática regular de exercícios físicos e a boa qualidade do sono que já mencionamos antes, são fundamentais para fortalecer essa defesa natural do corpo. Os antioxidantes combatem os radicais livres, que são moléculas que causam danos celulares e envelhecimento precoce. Frutas vermelhas, vegetais verdes escuros, castanhas e peixes ricos em ômega 3 são excelentes opções para incluir no cardápio diário. Além disso, o estresse crônico, por sua vez, prejudica o sistema imunológico e deve ser controlado com práticas como meditação, hobbies e convívio social, pois o isolamento e a solidão podem agravar o enfraquecimento do sistema de defesa natural do organismo. Outro fator determinante para a longevidade, após os 70 anos, está ligado à saúde cardiovascular. O coração é o motor do corpo, e sua eficiência determina muito do que chamamos de qualidade de vida. Uma função cardíaca debilitada pode ser um prenúncio de redução da expectativa de vida. Por isso, sintomas como falta de ar ao realizar esforços moderados, cansaço excessivo, inchaço nas pernas e palpitações devem ser levados muito a sério, especialmente em idosos. A atenção a esses sinais pode salvar vidas,
pois o diagnóstico precoce e o tratamento adequado fazem toda a diferença para evitar complicações graves, como insuficiência cardíaca ou infarto. Os exames preventivos, como eletrocardiograma e ecocardiograma, aliados a um acompanhamento médico regular, são essenciais para monitorar o funcionamento do coração e intervir rapidamente quando necessário. Adotar um estilo de vida que promova a saúde do coração é uma das maiores armas que temos para viver mais. A prática de exercícios aeróbicos, a alimentação balanceada com controle da ingestão de sal, gorduras saturadas e açúcar, além da cessação do tabagismo, são fundamentais para manter a saúde cardiovascular. E mesmo que já haja alguma doença diagnosticada, o acompanhamento médico rigoroso e a adesão ao tratamento aumentam as chances de uma vida mais longa e ativa. Estudos recentes indicam que a caminhada diária, mesmo que leve, já traz benefícios significativos para o coração, além de melhorar a circulação, fortalecer os músculos e reduzir o risco de quedas, outro fator preocupante na terceira idade. Além disso, a função cognitiva é um dos grandes indicadores da longevidade. O envelhecimento natural pode trazer algum grau de perda de memória e lentidão para processar informações, mas o declínio acentuado e a demência podem indicar que a expectativa de vida será mais curta, infelizmente. Por isso, observar como a pessoa idosa lida com atividades diárias que envolvem raciocínio, como administrar remédios, fazer contas básicas, lembrar compromissos e reconhecer pessoas próximas é essencial. Quando essas habilidades começam a falhar, é um sinal de que cuidados adicionais e uma avaliação médica são necessários para identificar se há doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer ou outras condições que podem ser tratadas ou amenizadas com intervenção precoce. Estudos mostram que o engajamento mental constante, como a leitura, jogos de raciocínio, aprendizado de novas habilidades e interação social, pode retardar o declínio cognitivo e prolongar a vida. É importante também estar atento a mudanças súbitas no comportamento, confusão mental ou dificuldade em reconhecer familiares, pois esses sintomas devem ser avaliados por profissionais da saúde o quanto antes. Manter uma rotina social ativa, seja participando de grupos, clubes, igrejas ou mesmo encontros familiares, estimula o cérebro e ajuda a preservar a memória e o raciocínio, além de promover bem-estar emocional. Outro sinal preditivo de longevidade está relacionado à capacidade de enfrentar adversidades. A resiliência, a habilidade de superar situações difíceis, se adaptar e continuar vivendo com propósito, tem sido estudada como um fator crucial para quem quer viver mais. Pessoas idosas que conseguem manter o otimismo, se adaptar às perdas e continuar a buscar sentido em suas vidas, geralmente têm uma expectativa maior de vida do que aquelas que se entregam ao desânimo. A psicologia positiva e as terapias voltadas ao fortalecimento emocional têm demonstrado que trabalhar essa resiliência ajuda não só a superar doenças, mas também a melhorar a qualidade do sono, a reduzir a ansiedade e a aumentar a sensação de felicidade. E isso nos remete à importância do propósito de vida, algo que vai muito além da mera sobrevivência. Ter metas, sonhos, atividades que tragam satisfação pessoal e conexão social são verdadeiros combustíveis para a longevidade. Afinal, quando a vida tem sentido, o corpo responde com mais vitalidade. É comum ouvir relatos de idosos que superaram doenças graves e crises emocionais, simplesmente porque encontraram uma razão forte para seguir em frente, seja cuidar dos netos, cultivar um hobby, viajar, participar de projetos sociais ou dedicar-se a causas que acreditam. Essa sensação de propósito motiva a adoção de hábitos saudáveis, o engajamento em atividades físicas e mentais e o fortalecimento das relações interpessoais. Por fim, não podemos esquecer a importância da prevenção. Idosos que mantêm uma rotina de consultas médicas regulares, realizam exames preventivos e seguem orientações profissionais, têm muito mais chances de identificar problemas precocemente e evitar complicações.
A prevenção é uma forma concreta de estender a vida e garantir que ela seja vivida com qualidade. A vacinação contra a gripe, pneumonia e outras doenças, assim como o controle de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, são medidas simples, mas poderosas, que aumentam a expectativa de vida. Além disso, a prevenção inclui a atenção aos ambientes seguros para evitar quedas, que são uma das maiores causas de incapacitação na terceira idade. Chegando ao fim deste roteiro, fica claro que os sinais que predizem quanto tempo você viverá após os 70 anos não são mistérios ocultos, mas evidências científicas que o corpo e a mente nos oferecem diariamente. Observar, compreender e agir com base nesses sinais é um ato de amor próprio e respeito à vida. O poder de transformação está nas suas mãos, e pequenas mudanças no dia a dia podem resultar em anos a mais, com saúde e alegria. Reflita, o que você pode começar a fazer hoje para melhorar sua saúde física, mental e emocional? Como pode fortalecer seu sistema imunológico, cuidar do coração, manter a mente ativa e cultivar um propósito que dê sentido aos seus dias? Essas perguntas são o ponto de partida para uma transformação verdadeira. Lembre-se de que nunca é tarde para começar e que cada passo positivo é um investimento no seu futuro. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar recebendo informações que podem mudar a sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe este vídeo com quem você ama, pois cuidar da longevidade é um presente que todos merecem. Muito obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar caminhos para uma vida longa, saudável e feliz.